Olá, seja bem-vindo ao canal Mais Saúde. Antes de falarmos das 7 frutas recomendadas para diabéticos, vamos entender melhor sobre a doença diabetes. Ela é uma doença causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, hormônio que regula a glicose no sangue e garante energia para o organismo. A insulina é um hormônio que tem a função de quebrar as moléculas de glicose, um açúcar, transformando em energia para a manutenção das células do nosso organismo. O diabetes pode causar o aumento da glicemia e as altas taxas podem levar a complicações no coração, nas artérias, nos olhos, nos rins e nos nervos. Em casos mais graves, o diabetes pode levar à morte. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, existem atualmente, no Brasil, mais de 13 milhões de pessoas vivendo com a doença, o que representa 6,9% da população nacional. A melhor forma de prevenir é praticando atividades físicas regularmente, mantendo uma alimentação saudável e evitando o consumo de álcool, tabaco e outras drogas. Comportamentos saudáveis evitam não apenas o diabetes, mas outras doenças crônicas, como o câncer. A causa do tipo de diabetes ainda é desconhecida e a melhor forma de preveni-la é com práticas de vida saudáveis, uma alimentação, atividades físicas e evitando álcool, tabaco e outras drogas. Tipos mais comuns de diabetes. O diabetes mellitus pode se apresentar de diversas formas e possui diversos tipos diferentes. Independente do tipo de diabetes, com aparecimento de qualquer sintoma é fundamental que o paciente procure com urgência o atendimento médico especializado para dar início ao tratamento. Tipo 1. Sabe-se que, via de regra, é uma doença crônica não transmissível, hereditária, que concentra entre 5% e 10% do total de diabéticos no Brasil. Ele se manifesta mais frequentemente em adultos, mas crianças também podem apresentar. O diabetes tipo 1 aparece geralmente na infância ou adolescência, mas pode ser diagnosticado em adultos também. Pessoas com parentes próximos que têm ou tiveram a doença devem fazer exames regularmente para acompanhar a glicose no sangue. O tratamento exige o uso diário de insulina e ou outros medicamentos para controlar a glicose no sangue. A causa do diabetes tipo 1 ainda é desconhecida e a melhor forma de preveni-la é com práticas de vida saudáveis, uma alimentação, atividades físicas e evitando álcool, tabaco e outras drogas. Tipo 2. O diabetes tipo 2 ocorre quando o corpo não aproveita adequadamente a insulina produzida. A causa do diabetes tipo 2 está diretamente relacionado ao sobrepeso, sedentarismo, triglicerídeos elevados, hipertensão e hábitos alimentares inadequados. Por isso, é essencial manter acompanhamento médico para tratar, também, dessas outras doenças, que podem aparecer junto com o diabetes. Cerca de 90% dos pacientes diabéticos no Brasil têm esse tipo. Diabetes latente autoimune do adulto, um lado atinge basicamente os adultos e representa um agravamento do diabetes tipo 2. Caracteriza-se, basicamente, no desenvolvimento de um processo autoimune do organismo, que começa a atacar as células do pâncreas. Pré-diabetes. É quando os níveis de glicose no sangue estão mais altos do que o normal, mas ainda não estão elevados o suficiente para caracterizar um diabetes tipo 1 ou tipo 2. É um sinal de alerta do corpo, que normalmente aparece em obesos, hipertensos e ou pessoas com alterações nos lipídios. Esse alerta do corpo é importante por ser a única etapa do diabetes que ainda pode ser revertida, prevenindo a evolução da doença e o aparecimento de complicações, incluindo o infarto. No entanto, 50% dos pacientes que têm o diagnóstico de pré-diabetes, mesmo com as devidas orientações médicas, desenvolvem a doença. A mudança de hábito alimentar e a prática de exercícios são os principais fatores de sucesso para o controle. Diabetes gestacional. Ocorre temporariamente durante a gravidez. As taxas de açúcar no sangue ficam acima do normal, mas ainda abaixo do valor para ser classificada como diabetes tipo 2. Toda gestante deve fazer o exame de diabetes, regularmente, durante o pré-natal. Mulheres com a doença têm maior risco de complicações durante a gravidez e o parto. Esse tipo de diabetes afeta entre 2 e 4% de todas as gestantes e implica risco aumentado do desenvolvimento posterior de diabetes para a mãe e o bebê. Sintomas.
Os principais sintomas do diabetes são fome e sede excessiva e vontade de urinar várias vezes ao dia. Tipo 1. Fome frequente. Sede constante. Vontade de urinar diversas vezes ao dia. Perda de peso. Fraqueza. Fadiga. Mudanças de humor. Náusea e vômito. Tipo 2. Fome frequente. Sede constante. Formigamento nos pés e mãos. Vontade de urinar diversas vezes. Infecções frequentes na bexiga, rins, pele e infecções de pele. Feridas que demoram para cicatrizar. Visão embaçada. Fatores de risco. Além dos fatores genéticos e a ausência de hábitos saudáveis, existem outros fatores de risco que podem contribuir para o desenvolvimento do diabetes. Diagnóstico de pré-diabetes. Pressão alta. Colesterol alto ou alterações na taxa de triglicérides no sangue. Sobrepeso, principalmente se a gordura estiver concentrada em volta da cintura. Pais, irmãos ou parentes próximos com diabetes. Doenças renais crônicas. Mulher que deu à luz criança com mais de 4 kg. Diabetes gestacional. Síndrome de ovários policísticos. Diagnóstico de distúrbios psiquiátricos, esquizofrenia, depressão, transtorno bipolar. Apneia do sono. Uso de medicamentos da classe dos glicocorticoides. As frutas são essenciais para a promoção de uma vida mais saudável. E, quando há uma doença em questão, elas são mais do que aliadas. Como é o caso da diabetes. Então, que tal conhecer 7 frutas que diabéticos podem comer? Você pode estar se perguntando se todas as frutas são saudáveis, ainda existem as que não são indicadas para diabéticos? A resposta é sim. Existem frutas que possuem uma grande quantidade de carboidratos e um alto índice glicêmico. Ou seja, algumas delas contribuem com o aumento da glicemia, nível de açúcar no sangue, e podem piorar o quadro de diabetes. Afinal, a doença é causada pela ausência de insulina, responsável por transformar a glicose em energia para o organismo. Por isso, elencamos 7 frutas que diabéticos podem comer e explicamos a funcionalidade de cada uma. 1. Pêssego. Essa fruta possui fibras e antioxidantes em abundância que permitem uma maior sensação de saciedade. Além disso, o seu nível de índice glicêmico é baixo. Mas antes de pensar no delicioso pêssego em caldas, saiba que essa fruta deve ser consumida in natura, ou seja, sem ter passado por nenhum tipo de processamento. 2. Limão. O limão é uma fruta cítrica e sua riqueza está na alta quantidade de vitamina C, antioxidantes e ácido nicotínico, substância que ajuda a concentrar os nutrientes nas células do corpo. Atua diminuindo os riscos cardiovasculares e de trombose, doenças comuns em pessoas diabéticas. A ingestão do limão pode ser com água ou até mesmo na preparação de saladas ou demais refeições, por exemplo. 3. Goiaba. A goiaba tem baixo índice glicêmico e pequena carga glicêmica, responsável por indicar, no organismo, a qualidade e a quantidade de carboidratos que um determinado alimento possui. Nela, também encontramos muitas fibras e vitamina C. A fruta inteira é um excelente lanchinho para quem tem diabetes. 4. Mamão papaya. Embora o mamão tenha carga glicêmica um pouco elevada e médio índice glicêmico, é uma fruta que pode ser consumida por diabéticos. Mas com moderações. O ideal é consumir o mamão papaya pela riqueza de nutrientes. A dica de ingestão dessa fruta é que ela seja acompanhada por uma opção oleaginosa, como a chia, que possui uma boa quantidade de fibras, antioxidantes, proteínas, ômega 3 e 6. 5. Morango. O morango é outra fruta que diabéticos podem comer por ter baixo índice glicêmico, pequena carga glicêmica e ser cheio de antioxidantes. Essa fruta ajuda, ainda, no combate aos radicais livres, átomos que danificam as células sadias do nosso corpo, que surgem com a diabetes. Por dia, pessoas diabéticas podem comer até 10 morangos. 6. Abacate. O abacate é muito indicado para quem tem diabetes, porque possui baixíssimo teor glicêmico.
Mas é preciso cautela. Essa fruta é um tanto calórica, já que é rica em gordura do tipo ômega 3, apesar de ser bastante benéfica e ajudar na promoção de uma alimentação mais saudável. Além disso, o abacate garante uma maior sensação de saciedade. 7. Abacaxi. O abacaxi é rico em antioxidantes, fibras e ainda atua com propriedades anti-inflamatórias. Por conta da sua boa capacidade digestiva, essa fruta ajuda, também, na absorção de proteínas pelo organismo. Dica de receita. Agora, você já sabe quais são as frutas mais indicadas para diabéticos. Mas, e quando bate aquela vontade de comer um docinho, em o que fazer? Para te ajudar nessa, para driblar aquela vontade de comer doces, uma ótima dica é investir na união das frutas com o cacau, como a mousse de chocolate à base de abacate e cacau. Confira a receita. Ingredientes. Item 0 1 abacate maduro. Item 0 2 colheres de cacau em pó. Item 0 1 colher, sobremesa, de canela em pó. Item para adoçar, xilitol a gosto. Modo de preparo. 1. Retire a polpa do abacate. 2. Coloque tudo no liquidificador e bata até ficar homogêneo. 3. Leve à geladeira e deixe por 2 horas antes de servir. Una a boa alimentação à prática de exercícios físicos. Gostou de conhecer as frutas que diabéticos podem comer? Lembre-se que é muito importante consultar seu médico e um nutricionista para a realização de um plano alimentar que se adeque à sua necessidade. Além disso, a prática de exercícios físicos pode trazer grandes benefícios para quem possui diabetes. Gostou do vídeo? Então compartilhe a informação. Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos.